Fala aí, galerinha, beleza? Hoje vamos com um unboxing e primeiras impressões dessa pecinha aqui. Eu não sou muito adepto a esse tipo de peça, mas vamos verificar qual é a praticidade e se realmente essa pecinha aqui faz diferença, né? Vamos abrir aqui para ver o que é, do que eu tô falando. Galerinha, olha isso! O Water Cooler Isengard da Super Frame. Sacanagem, né? Branco para combinar com o setup, apenas um cooler. Eu quero fazer o teste dele primeiro aqui no sisteminha AM5 que a gente tem, para ver como que vai se comportar. Atualmente a gente está com esse Dark Flash aqui, ó, S11 Pro Ellsworth, né? E aí o que eu fiz? Eu coloquei, ele vem com um cooler aqui, eu adicionei um outro cooler fazendo o sistema de push and pull para maximizar a potência dele, tá? Ele tem 4 heat pipes, o TDP dele aqui, segundo o fabricante, é 180 watts. Eu quero fazer uma verificação nele da seguinte maneira: o jeito que ele vem por padrão, vou tirar o outro cooler aqui, deixar só o cooler oficial e verificar a temperatura que ele consegue manter o nosso Ryzen 7 7700, tá? Que é o que a gente tem atualmente aqui no sistema AM5. E eu quero ver qual a diferença de um Air Cooler para um Water Cooler na prática. Então esse Water Cooler aqui vai ser para substituir o Air Cooler que a gente está utilizando, e eu quero verificar a diferença deles na prática para ver o que ele vai conseguir me entregar de benefício, o que ele vai conseguir me entregar aí de resfriamento. O TDP dele, segundo o fabricante, é de 150 watts, tá? O meu processador atual é de 65 watts, então em teoria ele vai funcionar tranquilamente. Eu acredito que ele vai funcionar, que não vai dar nenhum tipo de problema também. Mas a ideia é justamente ter aqui a diferença entre um e outro, né? Eu quero saber se ele vai realmente entregar mais, se um Water Cooler básico, né, simples, também, se um Water Cooler consegue entregar realmente mais do que um bom Air Cooler de torre aqui com 4 heat pipes e tudo mais, beleza? Vocês vão ver primeiro, vão ver antes de mim, aqui. Ah, eu não entendi, porque a caixa tão grande, porque ele é grande também. Aí, galerinha, aqui a gente já tem a primeira diferença, ó. Toda a superfície dele é de cobre, então todo o contato da peça com o processador é de cobre. Isso maximiza a questão do resfriamento. Aqui nós temos o cooler dele, é um cooler normal, 120 mm, bonito cooler. Olha isso, galerinha. Móvel, beleza. E ó, essa parte aqui acende, né, conforme vocês viram ali na caixa. E a gente tem o radiador dele, radiadorzinho bonito também. Aqui o manual, beleza. Então, galerinha, esse aqui é o unboxing. Vou dar uma olhadinha nele, vou dar uma estudada depois para fazer os encaixes, né, da maneira certa ali. E esse teste comparativo para verificar se ele realmente entrega ali uma eficiência térmica melhor do que um Air Cooler, beleza? Valeu, galerinha, até a próxima! Voltando aí então, galerinha, agora com a tela aí para vocês, a gente pode verificar a temperatura atual 25 graus. Deixa eu verificar a temperatura aqui no estúdio, 28. Vamos verificar aqui, ó, 28 graus. Aqui a gente tem o Ryzen 7 7700 trabalhando ali em 48 graus. A 48.1, a máxima dele já foi a 57.8. E esse aqui é o meu uso normal. Tem algumas abas abertas, agora eu estou gravando, mas é o meu uso padrão, né? Sem
a gravação e o jogo ao mesmo tempo, tá? Então eu só tô gravando a tela, ele tá com essa temperatura aqui. Aí só como comparativo, a gente tem aqui, ó, o da placa de vídeo, que é a RX 6600M, o hotspot dela chegou a 61 graus, tá? Então tá bem próximo ali, né? Eu acho que tá um pouco quente, na verdade. Lembrando aqui que a gente tá com o Air Cooler, o Dark Flash, aquele que eu mostrei para vocês, e ele dessa maneira aqui, nessa temperatura, ele tá com os dois coolers fazendo o push and pull. Vamos botar um estressezinho aqui nele. Eu vou botar um estressezinho CPU aqui, só para poder ver o que esse Air Cooler consegue dissipar, beleza? Vamos botar aqui um pouquinho para a gente poder acompanhar. Já deu um salto ali, ó, de 50 ele já foi a 73. Galerinha, cerca de 3 a 4 minutos se passaram e a gente consegue verificar que o processador chegou ali numa estabilização. Então ele chegou a 80.4 no total. Se a gente verificar aqui os núcleos, né, eles ficam um pouquinho menores, tá? Mas o geral dele tá 80.4 foi a máxima. E ele tá aqui 78.6, 79, tá equilibrando nessa média, sendo que a máxima 80 graus, beleza? 80.4. Vamos gravar esse número aqui pra gente trazer depois um comparativo com o Water Cooler, beleza? Agora eu vou tirar esse Air Cooler, fazer ali a limpeza, a troca, vou colocar a mesma pasta térmica e voltar aqui, ó, no mesmo teste para ver quanto que ele vai conseguir dissipar, né, para a gente poder ter uma noção aí de uma diferença real de um Air Cooler para um Water Cooler, beleza? Daqui a pouco a gente volta, valeu! Fala pessoal, voltando aqui agora com o Water Cooler instalado, tá? E aqui vocês já podem ver que tem dois coolers. Eu precisei fazer um push and pull nele porque ele infelizmente não aguentou. Então, ele é muito bonito, muito lindo. Ele é muito bonito, realmente tirou aquela torre, né? Aquela torre que ficava aqui, né, grande e tal. Por mais que tivesse o RGB e tal, ficava um ambiente mais poluído, né? Então olha o setup agora como é que tá, ó. Tem um setup muito mais clean, né? Então é isso. E agora a gente vai ali para a parte de testes, ó. Então vamos ali para nossa temperatura ambiente. Vamos medir aqui, ó, com o medidor. Eu faço a medição sempre nas duas paredes mais próximas aqui, ó. Então a gente tem 28.4 e na parede interna aqui 27.6. Então a gente tem 28 graus de temperatura ambiente. Então ele aqui em idle tá dando 56, tá? Lembrando aqui o número mágico que era de 80.4, a máxima que a gente teve com o Air Cooler. Show? Então ele já tá dando aqui 56, 55 e tal. Ele já foi a 72, isso sem fazer teste algum. E o motivo de eu ter colocado um push and pull é isso aqui, ó. Vou fazer mesmo tipo de teste. Ele já pulou, olha, ó, 95, 96. Eu já não posso nem deixar mais o teste rolando porque ele já excedeu o seu limite. Então já vamos voltar aqui. Você vê que ele até abaixa, né, rápido a temperatura. Lembrando que eu tô com a mesma pasta térmica, tá? A temperatura ambiente ali, os coolers são os mesmos. O que mudou foi a placa de vídeo, porém a placa de vídeo ela está bem mais fria. Então em teoria ainda assim teria que estar mais frio. Então eu posso até dizer que o teste está roubado pro lado errado, né? Eu poderia aqui tentar dizer que o Water Cooler realmente valeu, surpreendeu e tal, mas não. A temperatura ela tá diferente dentro do gabinete, ela tá um pouco mais fria. Vamos olhar aqui, ó. Olha a placa, gente, essa placa é absurda. Vai ter vídeo dela no canal, acompanha, porque aqui
Vou falar o que falaram mal dessa plaquinha e o que estavam errados não está no gibi. Não tem mais gibi hoje em dia, né? Não está no mangá, no anime. Então, é isso aí. Aqui, ó, a gente tem a temperatura dela, 4060 Ti, modelo EX da Galaxy. Olha isso, 36 graus, 37 graus. Lembrando que aqui nossa temperatura é 32 e temperatura ambiente de 28. Né? E ela fazendo apenas 36 graus, ela tá muito absurda ali de geladinha, né? Vamos dizer assim. Então, isso mantém isso torna o quê? A temperatura dentro do gabinete mais fria, né? A gente tem uma placa que está mais fria e não diretamente, mas indiretamente, a temperatura aqui dentro está mais fria, porque circula menos ar quente do que circulava com a 6600M. E isso não se reflete na eficiência do water cooler, porque a gente vai colocar mais uma vez, ó, tá ali a 55, pá, estresse. Ele sobe 72, 90, 93, 96. Eu não consigo fazer 3 minutos de teste. Eu não vou deixar ele dando esse up. Né? Não sei se dá pra vocês ouvirem. Eu vou botar no outro microfone aqui do celular agora mais aproximado. Pra vocês ouvirem o ruído. Né? Ele aumenta muito o ruído também. Né? Deixa eu ver aqui, ó. Vou tirar. Ó, ele tá abaixando. Vou chegar ali em 58 e tal, pá. Beleza. Aí agora novamente, eu vou botar. Verifica como que o ruído aumenta. Lembrando que são os mesmos dois coolers, tá? Eu não tô usando o cooler da Superframe porque ele tem um CFM mais baixo do que esses coolers aqui da Aigo. Então eu botei dois coolers iguais da Aigo, que eram os mesmos que estavam no Air Cooler. Então vamos lá, ó. Ouve o barulho aí. E agora eu vou botar no coisa pra... Olha como que aumenta o ruído no geral. Então, galerinha, tá aí. Tirem as conclusões de vocês. Realmente ficou muito mais bonito, tá? Eu acho assim... não dá pra comparar a beleza nesse ponto. Mas vocês precisam dosar se vale a pena ou não. No meu caso, eu realmente não considero valer a pena, tanto que eu estou trocando ele novamente. Deixa eu parar esse aqui. Tanto que eu estou trocando ele novamente. Vamos ver o que eu vou colocar ali. Eu tenho a casa Voodoo de 6 heat pipes, que é um monstro. E eu não vou botar mais nesse gabinete, vou usar um outro gabinete. E também está chegando um water cooler de 240 para eu fazer o teste também nele para ver como que é. Então, acho que fica meio que respondida a questão do início do vídeo. Vale a pena um water cooler de 120, um water cooler mais focado em custo-benefício. A gente está falando do Isengard de 120, que custa na faixa aí de seus 220, 250 reais. É o preço de um bom air cooler também, tá? E fica a critério de vocês decidirem aí, verificar a utilização de vocês. Então, por exemplo, para mim, ele em idle aqui, ó, parado, agora eu tô conversando com vocês. Tem algumas coisas abertas, ó, eu posso fechar isso aqui. Vamos fechando as coisas. Não... Aqui, ó, fechando as abas, ele do nada ele pula para 72, 71. Então é uma temperatura muito alta para uma utilização em idle. Eu acho que assim, em testes, ele tinha que chegar nisso aqui. Né, forçando ele, se ele chegasse nessa média aqui, tranquilo. Mas normal, ele com essa temperatura, eu acho ela um pouco elevada. Lembrando que o fabricante fala que o processador trabalha tranquilamente até 95 graus, sem problema. Mas isso reduz a vida útil do processador ou de qualquer outra peça. Não é interessante que ela trabalhe sempre ali no seu limite, certo? Então, galerinha, é isso que eu queria trazer para vocês. Uma pequena reflexão. Às vezes a gente fala muito water cooler e tal, e às vezes talvez não compense tanto. A gente pode ver aqui, ó, a memória tá em 38, o SSD tá em 39, o NVMe que tá aqui, que costuma ser mais quente, tá em 40 graus cravadinho. Tem um outro aqui também que tá em 45. Esse aqui é o externo.
É um SSD externo que está conectado ali, que eu estou fazendo um download, está em 45 graus. Esse aqui é o vídeo integrado do processador, que está um pouco mais frio, vamos dizer assim, porque ele não está sendo utilizado. Eu estou usando, né, um cabo HDMI e um DisplayPort. E aqui a placa de vídeo, que em teoria deveria estar bem quente também. É isso, ganhou em beleza. Lembrando também, claramente, né, tudo precisa ser analisado, galera. Esse é um water cooler de entrada. Então eu não estou aqui falando que nenhum water cooler de 120 mm presta ou nada disso. Só estou querendo esclarecer algumas dúvidas, porque nos perguntaram: ah, então eu já vou colocar logo um water cooler. E aí a pessoa falou: não, vou colocar um water cooler de 120. Só que um water cooler de 120 talvez não seja melhor do que um air cooler, assim como foi mostrado aqui, né? O air cooler de 4 heat pipes com push and pull, e esse water cooler com push and pull, os dois com os mesmos fãs, a mesma pasta térmica e praticamente o mesmo teste. O setup é igual, mudou a placa, mas a placa mudou para melhor, né? A placa tá mais fria, então o teste deveria ser roubado para mais, ou no caso para menos, para uma temperatura menor, e ele foi roubado para mais. Então tirem suas conclusões aí, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, comentem aqui se vocês acham que eu fiz alguma coisa errada, se é algo que a gente pode refazer nesse teste, fazer alguma coisa diferente que vocês querem ver, analisar. Como eu falei, em breve a gente vai estar analisando um air cooler com 6 heat pipes, que é o Venom Voodoo. É um air cooler antigo, mas que fez muito sucesso na época e tancava todo tipo de processador. Então eu acredito que ele que vai ficar como o meu air cooler principal. E também tá chegando um water cooler um pouco mais bem construído, vamos dizer assim, né? E aí a gente vai verificar. Não vou falar para vocês qual é o water cooler, fica ligadinho no canal, se inscreve se você gostou desse vídeo, compartilha com os amigos e, o mais importante, ativa o sininho para ficar sabendo das novidades que a gente está sempre trazendo aqui toda semana, beleza? Valeu, galerinha, fui!